O novo reforço do Flamengo, Jorge Carrascal, está fora da partida entre Dínamo de Moscou e Rostov, na VTB Arena. Pelo campeonato russo, o meia colombiano não foi relacionado e apenas acompanhará o duelo das tribunas, enquanto aguarda a definição da transferência para o Flamengo. Cabe lembrar que a negociação envolve 3 clubes, o Flamengo, o Dínamo e o Atlético MG, que está acertando a venda do jovem Rubans ao time russo. Desse modo, a liberação de Carrascal para o rubro-negro depende do fechamento dessa operação. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo vai desembolsar 12 milhões de euros fixos, cerca de 77,1 milhões de reais, para contratar Jorge Carrascal. Inicialmente, o Dínamo Moscou exigia uma bonificação adicional para liberar o jogador, mas o clube rubro-negro adotou uma postura firme nas negociações e conseguiu convencer os russos a fechar o acordo sem valores extras. O Flamengo vai parcelar em 2 vezes o pagamento de 77 milhões de reais ao Dínamo Moscou pela contratação de Jorge Carrascal. Desse modo, ao propor essa condição, o clube rubro-negro buscou minimizar impactos financeiros imediatos. Os russos aceitaram os termos e, com isso, a conclusão da transferência está próxima. Jorge Carrascal deve assinar contrato com o Flamengo por 4 temporadas, com vínculo até 2029, com a chegada do colombiano. O rubro-negro reforça ainda mais o elenco nesta janela de transferências. Antes de Carrascal, o clube já oficializou a contratação de Saul Higues e está prestes a anunciar Emerson Royal e Samuel Lino, com os acordos fechados. Além disso, o Flamengo trouxe Jorginho em uma negociação pontual, aproveitando a janela aberta. Exclusivamente por conta do Mundial de Clubes, dinheiro em caixa não falta, já que o clube faturou 150 milhões de reais em premiação na Copa do Mundo de Clubes, e ainda negociou algumas peças, como os meias, Johnson 160 milhões de reais e Colos, Alcoas 96 milhões de reais fixos. A saída do lateral direito, Wesley para a Roma, Itália pelo mesmo valor do Coringa, mais 30 milhões de reais em bônus. Também é iminente. O departamento de futebol, liderado por José Boto, decidiu enfim abrir os cofres, contratado por BEP para buscar soluções diferentes no mercado, mais baseadas em scouting. O português empacava e teve conversas expostas publicamente, o que elevou a pressão interna. A contratação do atacante irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, da 2ª divisão da Inglaterra, foi vetada pelo presidente, e necessitou de reunião privada entre os dois. Para acertar rumos, são escolhas que você tem que fazer. Ele pode ser ótimo atleta e profissional, mas, para as necessidades do Flamengo, neste momento, na minha opinião, não era o ideal, disse BEP a Flamengo. Transmissão vertical. Eu espero que esta janela do meio do ano seja mais agressiva do que foi no início do ano. O caso de Carrascal é uma novela que se arrasta desde antes do Mundial, mas o Dínamo Moscou está cada vez mais próximo de liberá-lo. Também havia especial pressa na lateral direita, pois a venda de Wesley está em compasso de espera. O nome de Royal, que pertence ao Milan, surgiu na quarta, e a negociação guardou uma semelhança com a de Saul, o brasileiro. Estava quase acertado com outro time turco, o Besiktas, mas o Flamengo atravessou. Assim, pagará 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, aos italianos, e o jogador deve chegar no fim de semana. Ontem, a bola da vez virou Samuel Lino, outro nome do Atlético de Madrid, e o principal alvo para solucionar o problema na ponta esquerda. O jornalista italiano Marco Giordano, da rádio CRC, revelou que o atacante pode chegar em negociação de até 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais, o que seria a maior da história do futebol brasileiro. O Flamengo engatou no mercado mudando seus alvos e agora aproveita boas oportunidades para sanar suas urgências. Ao mesmo tempo, muitos nomes vêm surgindo na imprensa internacional. Enquanto Boto cessou as aparições, outros que entraram no radar foram os do atacante angolano Mbala Anzola, que pertence ao Lens França, e do meia italiano Nicolo Zaniolo, do Galatasaray Turquia, depois de acertar com o meio-campo espanhol Saul Higues, do Atlético de Madrid, já apresentado. O time insiste em outro jogador para o setor,
Jorge Carrascal é o nome, como se sabe, mas para desemperrar as negociações, uma operação triangular poderá ser fechada. Os rubro-negros deverão pagar ao Atlético Mineiro, que liberaria o Rubens para o Dinamo, e então o clube de Moscou cederia o colombiano. As cifras das vendas do atleticano e do jogador da equipe russa são próximas, em torno de 12 milhões de euros. Já Emerson Royal custará menos, cerca de 9 milhões de euros a serem pagos ao Malan, com 26 anos. O lateral direito é esperado para sábado no Rio de Janeiro, sendo a reposição para Wesley, a caminho da Roma por 25 milhões de euros, e até mais 5 milhões de euros de bônus. Para o ataque, como Rodrigo Matãos informou, o nome é Samuel Linão, ponta esquerda do Atlético de Madrid. As cifras comentadas na imprensa internacional girariam em torno de 25 milhões de euros. O blog apurou que a proposta do Flamengo não deve chegar a tanto, mas se o negócio for fechado, ele certamente será a mais cara contratação da janela e uma das maiores da história do clube. O departamento de futebol do Flamengo tem a expectativa de acertar ainda neste final de semana a compra de Jorge Carrascal, do Dinamo Moscou, da Rússia. A negociação, que se arrasta há 2 meses, entrou num momento decisivo e o desfecho pode acontecer a qualquer momento. Um verdadeiro efeito dominó foi proporcionado para a contratação. Carrascal sequer foi relacionado para defender sua equipe para o jogo deste sábado, diante do Rostov, pelo campeonato russo. Toda a demora está ligada ao interesse dos russos na contratação de Rubens, do Atlético Mineiro. A aquisição depende da verba que será depositada pelo rubro-negro. Essa foi a notícia de hoje na Nação Rubro-Negra.